Cister FM, a rádio que faz cantar e pensar. Sou a Piedade Neto, vou moderar este debate com o apoio à produção do Paulo Alexandre e o apoio técnico do Rui Custódio. Este é um radar de opiniões especial, onde se pretende fazer algum diagnóstico sobre a saúde numa visão nacional, regional e local. Para isso, convidamos 3 profissionais de saúde. Catarina Coelho, farmacêutica hospitalar, diretora nacional da Ordem dos Farmacêuticos; Denise Velho, médica diretora clínica dos cuidados de saúde primários na Unidade de Saúde de Leiria; e Pedro Capelo, médico de família no Centro de Saúde de Alcobaça, na Unidade de Saúde Terras de Cister. Com eles vamos fazer mais um programa Radar de Opiniões, porque cada um tem a sua. A saúde tem sido um quebra-cabeças deste país. Desorganização, ausência de políticas de saúde adequadas ao país, escassez ou má distribuição de profissionais de saúde, enfim, um rol de problemas que terá o seu diagnóstico e algum medicamento adequado. Catarina Coelho, Denise Velho e Pedro Capelo vão fazer-nos aqui, de certa maneira, algum diagnóstico e dar-nos a sua opinião sobre as várias áreas que dominam. A Catarina Coelho, o que é que acha que tem corrido menos? Para já, o que é que faz a Catarina? Eu já disse ali, mas mais ou menos, apresente-me mais o seu trabalho a mim e aos ouvintes. Eu sou a Catarina Coelho, sou farmacêutica, depois fiz a especialidade do internato em farmácia hospitalar e tenho um percurso muito longo, quer a nível hospitalar, quer a nível de cuidados de saúde primários. Portanto, tenho 29 anos, quase 30 de trabalho, 16 em hospitalar, o restante na área dos cuidados de saúde primários, paliativos e continuados. Trabalho neste momento na direção executiva do SNS, portanto, que é o organismo que tutela todas as unidades locais de saúde e todas as unidades restantes do SNS em Portugal, e o ano passado integrei a lista do atual bastonário à Ordem dos Farmacêuticos, a convite do mesmo, a lista nacional, não as regionais, mas a nacional. Portanto, sou uma das 3 diretoras nacionais da Ordem dos Farmacêuticos. Tenho uma visão muito alargada em termos de liderança e de políticas de saúde, por todo o percurso que fui fazendo, e como tal, nesta fase atual, não apenas nacional, mas também internacional, pelo contacto com os diversos ministérios através da Ordem dos Farmacêuticos. Muito bem, e já vamos saber então qual é a sua visão mais alargada sobre estas questões. Queria que a Denise Velho fizesse o mesmo, se apresentasse e dissesse então, quais são as suas competências. Eu sou a Denise Velho, sou da Marinha Grande, aqui próximo de Alcobaça. Esqueci de dizer que a Catarina é de Alcobaça. Exatamente. E sou médica de família e sou desde janeiro de 2024 diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde da região de Leiria, que engloba 8 concelhos, 10 centros de saúde, e onde se inclui também o Concelho de Alcobaça e o Centro de Saúde de Alcobaça. E, no fundo, é a governação clínica do que se passa a nível da prestação de cuidados à população que servimos, que já ultrapassa os 400 mil habitantes. É bastante, não é? Pedro Capelo é médico também, aqui na nossa Unidade de Saúde de Terras de Cister, portanto aqui conhece bem o Concelho, e o que faz mais? Eu sou nazareno, sempre gostei muito de Alcobaça, então fiz todo o meu percurso aqui em Alcobaça, portanto iniciei aqui a especialidade na USF Pedro Inês, na altura. Depois fiquei colocado, porque o concurso, não havia tantas vagas como há agora pela falta de recursos, fiquei colocado na Lourinhã, depois vim aqui para Évora de Alcobaça, e depois tive o convite para vir para a USF Pedro Inês, que integrei a equipa. Houve uma divisão, como acho que toda a gente sabe aqui em Alcobaça. Nós depois construímos 2 unidades. A Pedro Inês manteve-se, que depois teve que crescer, portanto adotou ali alguns polos, e nós partimos com 4 fecheiros também. Depois fomos crescendo e adotámos polos como Cós, Alves Barrota e o Vimeiro agora mais recentemente. E eu trabalho ali na USF Terras de Cister. Temos feito um esforço grande para dar
um bom atendimento e um bom apoio à população, e penso que a Pedra Inês também fará o mesmo. E agora é coordenador, porque vai substituir e agora o Dr. Valverde, Valverde, que era o coordenador da USF, reformou-se e eu fui eleito pela equipa e estamos à espera da validação do Conselho de Administração da OLS. Que vai validar, com certeza. Já está aqui o aval. E vamos então falar um pouco de como é que cada um acha que a saúde está a nível global. Qual é da Catarina a visão que tem da saúde? A saúde tem sido um quebra-cabeças, como eu disse há pouco, ou é ministro, ou é o ministro, ou há coordenadores que depois não fazem o seu trabalho. Qual é o mal da saúde neste país? O grande mal da saúde neste país, na minha opinião, são as políticas. Ou seja, cada vez que nós temos uma alteração do poder político, temos uma alteração a nível da organização da saúde e das políticas que estão definidas para a mesma. Isto não pode acontecer, tem que haver uma continuidade, obviamente, até porque nós temos uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais necessitada de cuidados médicos, de apoio em termos de literacia, em termos de polimedicação, e por outro lado temos as terapêuticas inovadoras, porque quando nós falamos de saúde esquecemos-nos que temos o sistema de saúde que inclui também os privados e depois aquilo onde nós os três trabalhamos, que é o Serviço Nacional de Saúde, que obviamente defendemos e somos acérrimos fãs do mesmo. Que ainda é o melhor, segundo dizem, claro, ainda é a melhor opção. Continua a ser a melhor opção, mas neste momento temos que pensar que tem que haver complementaridade. Porque, como eu falava, nós temos as terapêuticas inovadoras que neste momento é o principal gargalo a nível de saúde. Ou seja, nós temos doentes, por exemplo, na área de oncologia, que é onde tem aparecido o maior número de terapêutica inovadora, que neste momento são doentes crónicos. E ao serem doentes crónicos, são doentes crónicos porque utilizam medicamentos novos. E estes medicamentos novos são muito onerosos. E ao serem muito onerosos, acabam por captar a si o valor global, uma grande fatia do valor que está atribuído ao SNS. Portanto, esse é um dos nossos problemas. O outro problema é o facto de nós continuarmos a não apostar na prevenção. A prevenção terá que ser feita com uns cuidados de saúde primários muito sólidos e estruturados e, na minha opinião, com a intervenção das farmácias comunitárias. São cerca de 3 mil no país. O que são farmácias comunitárias? Vamos explicar aqui a quem nos está a ouvir. As farmácias comunitárias são as farmácias que nós temos abertas ao público, ao qual os nossos doentes acedem. Posso-vos dizer que estive a ver os números há pouco e temos cerca de 600 mil pessoas por dia a acederem às farmácias comunitárias. Esse sistema de farmácias comunitárias? As farmácias comunitárias são as farmácias de rua. Portanto, as farmácias de rua têm, inicialmente tinham a venda de medicamentos e outros produtos farmacêuticos e cosméticos, bem como dispositivos médicos. Neste momento integram um outro tipo de serviços, como por exemplo a consulta farmacêutica, a polimedicação, a preparação individualizada de medicação e o facto de terem entrado na rede de vacinação, na vacinação sazonal, permitiu aqui um grande avanço em termos de prevenção. Se nós fizermos as contas, portanto, cerca de 3 mil farmácias, são para aí 2.900, 600 mil habitantes por dia, ou seja, a população portuguesa em 18 dias, acabaria por estar toda acessível nas farmácias comunitárias. Portanto, o que me quer dizer é que o facto, por exemplo, da vacinação poder ser aquela sazonal, atualmente feita nas farmácias, isso de certa maneira são cuidados de saúde e são prevenções que já se estão essenciais, a implementar, porque deixam de sobrecarregar os cuidados de saúde primários com outras tarefas necessárias de serem efetuadas e permitem ao doente ter uma maior acessibilidade à farmácia, porque lá está, porque são imensas. Muito porque bem. São imensas. Portanto, Nesta parte acha que está a melhorar?
Acho que está a melhorar se mudarmos também os nossos ideais, e eu também falo por mim. Eu não sou farmacêutica comunitária e nunca trabalhei em farmácia comunitária, mas acho que nós temos que ver a saúde integrada, porque aquilo que nos move é o bem-estar do cidadão, e não podemos olhar ideias pré-concebidas. Temos é que olhar para a frente e ver o melhor que podemos fazer em termos de sistema de saúde e em especial do Serviço Nacional de Saúde. Denise Velho, ali a Catarina disse uma coisa importante, que é as políticas de saúde. Penso que, e ouço muitas vezes dizer que o dinheiro não é problema, porque se injeta dinheiro na saúde um pouco às vezes à toa. O problema é meter-se a política na saúde. Foi o que realmente ali a Catarina disse. Concorda com isso, Denise? Concordo. O que é que pode complementar com a sua ideia o que disse a Catarina? Concordo que a visão dos políticos normalmente é muito curta. É para o mandato para o qual foram eleitos. E não pensam a longo prazo. Ou seja, deixarem projetos feitos a longo prazo. Mas depois, e então, como falam muito a curto... Tiram-nos também, não deixam acabar um projeto. Lembro do Dr. Fernando Araújo, claro, que estava a coordenar, não é? Depois mudou a política, mudou o coordenador. Isso não é saudável, pois não. Claro, exatamente. Mas, apesar de tudo, eu tenho uma visão mais otimista então, do que vocês, porque eu acho que a saúde em Portugal nunca esteve tão bem. Podíamos estar melhores, mas nunca esteve tão bem. Nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde. A questão destas políticas de curto prazo prejudica, mesmo nessas políticas de curto prazo, essa instabilidade governamental, claro que prejudica e dá má saúde a qualquer projeto que se queira implementar. No entanto, temos um bom Serviço Nacional de Saúde e eu tenho o privilégio de conhecer vários serviços nacionais por toda a Europa e também dos Estados Unidos, e ainda não encontrei nenhum Serviço Nacional de Saúde tão bom quanto o nosso. Eu ouço muitas vezes dizer isso, não só a Denise, mas por isso eu vejo isto de forma positiva. Concordo aqui também com a Catarina com a questão de termos que avançar. Nós agora temos as unidades locais de saúde, mas eu iria um bocado mais longe, e que já foi até legislado, o sistema local de saúde, em que há esta complementariedade com os outros parceiros da comunidade que servem a saúde. E tem sido bem aceita essas parcerias e tem sido bem estruturada e bem implementada, ou falta ainda qualquer coisa? Falta estrutura para isso, porque agora o que nós estamos a fazer é a unidade local de saúde, e depois depende muito de vontades locais haver essas parcerias. E se houvesse uma estrutura de base pela tutela, legislada. Exatamente. Legislada. E que até já os sistemas locais de saúde já existem legislação para isso. Da legislação agora portuguesa. Tem é que ser operacionalizado, portanto já há muita coisa legislada e pensada, falta a implementação e a operacionalização. E por exemplo, dê-me 2 exemplos ou 3 do que falta implementar a sério. Esta colaboração entre o que é o serviço público de saúde e o serviço privado. Falta essa complementariedade. Ou seja, as parcerias público-privadas, está-me a falar nisso? Não é isso? Não, estou a falar de eu, enquanto unidade local de saúde, os meus centros de saúde, os hospitais e tudo isso, poderem atuar em complementariedade com as clínicas que há por aí privadas, com as farmácias comunitárias, com a segurança social, com as IPSS, com as câmaras, com as juntas. Todos nós trabalharmos em conjunto em prol do bem comum para o nosso cidadão. E ainda falta aí acertar agulhas, não é? Ainda falta limar aí muitas arestas. E vai dependendo muito de conhecimentos pessoais, de vontades locais, e isto devia estar mais bem estruturado e ser assim o funcionamento. Ser legislado e não há vontades nem quintalinhos, não é? Sim. Não devia haver. Doutor Pedro, vou introduzir-lhe aqui na conversa o nosso coordenador do Centro da Unidade de Saúde, a gente diz sempre Centro de Saúde, da Unidade de Saúde, Terras de Cister, a nível local, quer dizer,
conselheiro na circunstância. Como é que vê, qual é a sua visão sobre o nosso conselho em termos de saúde, assim, uma coisa geral? Primeiro que tudo, eu acho que estamos muito bem servidos, temos equipas bastante motivadas e acho que isso é uma coisa bastante importante, termos as equipas no terreno motivadas. Temos médicos suficientes aqui nos nossos centros? Em Alcobaça, Concelho de Alcobaça, só apenas São Martinho do Porto e Alfeizarão serão as áreas que carecem mais de recursos médicos. Tudo o resto, as equipas estão completas e estão a dar uma boa resposta à população. Pelo menos na Cela também foi feito? Na Cela também, porque pertence ao SF Pedro Inês, que tem equipa completa. Claro está, as médicas também engravidam e têm filhos e às vezes ficam de licença, mas a equipa está completa e uma dos procedimentos na legislação que diz é que os médicos que ficam ao serviço têm que se intersubstituir. Portanto, têm que dar resposta quando o colega não pode. E acho que nas USFs acontece e tem funcionado muito bem, que é uma das formas que nós arranjamos para ultrapassar às vezes um bocadinho a falta destes profissionais temporariamente. Estamos a falar de médicos, enfermeiros, auxiliares e essas pessoas também temos em número suficiente aqui para o nosso conselho? Enfermeiros, eu não tenho conhecimento que haja falta. Acho que as equipas, quando faz falta, reportam ao LS e as coisas resolvem. E à direção clínica e ao enfermeiro diretor e as coisas... Diga, podem complementar. De uma forma geral, na nossa unidade local de saúde, aqui da região de Leiria, o grupo de enfermagem é capaz de ser o que tem menos carências, onde temos mais... Também substituem-se uns aos outros quando é necessário, não é? Claro que sim, claro que sim. E, portanto, a nível do grupo profissional da enfermagem, até estamos muito bem servidos e temos excelentes profissionais na área. Médicos de família, que é o que me toca mais a mim, temos bastante falta na nossa região. Em Alcobaça, até estamos muito bem. Em Alcobaça, nós com 3, 4 médicos ficávamos com cobertura a 100%. É difícil ter cobertura a 100% e vou só explicar isto que é para perceberem a dimensão do desafio. Em média, todos os meses inscrevem-se 1.100 novos utentes na nossa ULS. Ou seja, por muitos médicos de família que eu vá recrutando para trabalharem connosco, estão sempre a chegar populações migrantes. Sim, estão sempre muito 1.100 por mês novos inscritos e que nós não conseguimos dar vazão. E então mas aqui ninguém fica sem consulta, quer dizer, vamos fazer um Tentamos encontrar médicos prestadores de serviços, colegas aposentados que queiram fazer contratos pós-aposentação, portanto, teleconsulta, já implementámos isso em Alfeizarão, nomeadamente. E está a correr bem. E está a correr bem. Agora, aqui no Concelho de Alcobaça, Centro de Saúde de Alcobaça, nós temos então 4 USFs, Unidades de Saúde Familiar, temos uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, que é a Litoral, que tem os polos de São Martinho do Porto e Alfeizarão, e aí é onde temos a carência de médicos de família. Temos 2 ficheiros em cada lado, precisamos lá de 4 médicos de família, e depois, na nível da sede do Centro de Saúde de Alcobaça, também temos aquilo que nós chamamos o ficheiro 00, que é o ficheiro que não está integrado em nenhuma unidade com estas novas inscrições. E então temos tido lá uma colega aposentada com contrato pós-aposentação, a doutora Dina Ruivaco, que tem estado a ajudar a dar resposta a esses utentes, mas é sempre um desafio porque esse número está sempre a aumentar e nós temos que Claro, e os médicos de família não têm aumentado muito, não é? O médico de família tem que ter características próprias, penso eu, mais um amigo, mais um conselheiro, às vezes basta uma palavra, não é? A especialidade de medicina geral e familiar, ora bem, nós somos muitas vezes usados para a parte curativa, portanto a pessoa diz-me, eu não venho aqui muitas vezes, mas hoje acordei com febre e vim aqui à consulta. Não é essa a função da medicina geral e familiar. A função da medicina geral e familiar é a prevenção, é acompanhar a família desde o nascimento até à morte do utente, ir acompanhar a cada passo. Muitas das vezes nós só fazemos a avaliação
da parte de rotina para ver se existe algum risco aumentado, fazer a vacinação nas alturas corretas, fazer as intervenções nas alturas corretas, alterações dos estilos de vida nas alturas corretas. Não é só para curar as pessoas. Muitas vezes as pessoas procuram-nos para isso, mas nós temos que conhecer tudo o que está para trás. Desde o nascimento até à morte. E muitas das vezes pessoas com os mesmos sintomas, nós já conhecemos o background da família, portanto, tudo aquilo que está por trás, e já sabemos que aquele sintoma é igual naquelas duas pessoas, mas representam coisas diferentes, porque já conhecemos as pessoas, já as acompanhamos, vimos-las a crescer, vimos-las a ter filhos, e é uma coisa bastante interessante. São uma espécie de vigilantes da vida, da saúde da pessoa. A medicina geral e familiar, nós estamos aqui a falar de política um bocadinho. A política olha muito para aquilo que se obtém imediatamente, no imediato. E a medicina geral e familiar é uma coisa que se vê à distância. Portanto, eu só daqui a muitos anos é que consigo ver o impacto que tive quando evitei que as pessoas faltassem por estar doentes, quando evitei que a pessoa ficasse doente e consumisse recursos ao Estado, como, por exemplo, doenças oncológicas que consegui rastrear e evitar e tratar mais cedo. Pronto, é para isso que serve a medicina geral e familiar. E nós aqui em Alcobaça temos tido bastante sorte porque temos tido equipas bastante completas e temos dado boa resposta. Portanto, aqui no nosso centro de saúde há boa resposta realmente, mas há aqui um alvoroço, ou de vez em quando gera-se um alvoroço, quando se diz que quem não for ao médico de família há mais de 5 anos que o perde, ou seja, deixa de ter, depois é um quebra-cabeças para voltar a ter. Se as pessoas não vão é porque não precisam, felizmente. Isso é verdade, é mito, é exagero, assim, o que é? Como já dissemos, como eu acabei de dizer, as pessoas precisam sempre de vir ao médico, porque nós precisamos sempre de fazer um levantamento daquilo que é a vida da pessoa. Mas sabe que a pessoa às vezes acha que está bem, mas muitas das vezes o primeiro sintoma é um AVC, é um infarto, é um tumor que aparece de forma repentina e nós podemos ter evitado, podemos ter detectado precocemente e o tratamento ia ser muito mais fácil. Mas esses 5 anos de ausência levam-nos a perder ou isso é mito? Falou-se em termos políticos e de forma, e eu também percebo quem esteja na tutela queira dar médico de família às pessoas que mais precisam, e então aquelas pessoas que estão fora do país e que mantêm aqui o médico de família e que não consomem recursos, pensou-se a nível prático de, então vamos limpar essas pessoas dos fecheiros, que são pessoas que estão a fazer número e não estão a precisar de recursos. Portanto, pensou-se na tutela de fazer essa limpeza dos cheiros. Mas não se fez porque lá está. Há muitas pessoas que não recorrem ao médico de família, só recorrem quando estão doentes, e começou a haver muitas queixas e as pessoas dizem, então eu agora vou ser prejudicado por ser saudável e não ir ao médico. Mas isso também é mito. Absurdo. Aquilo não era 5 anos sem ir ao médico de família, era 5 anos sem consumos ou sem ter contacto numa receita passada, mesmo para o médico particular, sem ter um contacto com um serviço de saúde. E aí limpar porque era uma pessoa que à partida não estaria no sistema, e às vezes acontece, pessoal que são imigrantes, vêm de fora e têm direito, e depois voltam e até morrem no país, mas não há uma ligação com os sistemas cá. E cá a pessoa continua ativa no nosso sistema e já morreu até no país, e eles isso tem que se fazer um levantamento, e é um número de uma pessoa que pode ser ocupado por outra, que está aqui, que precisa destes novos. Se me permitem, a Catarina tinha levantado... Tinha só para complementar um pouco o que o Pedro há pouco estava a falar. No início, se recordam, eu falei-vos de prevenção. Eu costumo dizer que se nós investíssemos 10% do que utilizamos na medicina curativa em medicina preventiva, conseguíamos ter uma estabilidade, ou pelo menos caminharmos para a estabilidade e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde em cerca de 10 anos. Sei que isto essa prevenção passa por onde? A prevenção passa inicialmente por aquilo que o Pedro falou, que é por cuidados de saúde primários robustos e pela complementariedade com alguns organismos privados, mas acima de tudo por robustecer os cuidados de saúde primários. Só os cuidados de saúde primários robustos, sedimentados, nos vão permitir evitar internamentos, idas às urgências desnecessárias, medicações desajustadas e automedicação. Enquanto nós não tivermos uns cuidados de saúde robustos em Portugal, jamais conseguiremos estabilizar o SNS. Portanto, e isso começa tudo nos cuidados preventivos?
nos cuidados preventivos, que é, como o Pedro falou, a medicina preventiva é uma das atuações core dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde. Exatamente, cuidados de centros de saúde primários. Depois há os cuidados de saúde. Nós temos uma população muito envelhecida, não estou a dar nenhuma novidade. São cada vez mais, são mais as pessoas com uma certa idade. Estamos a fazer bem o nosso trabalho. Pois é bom, a esperança média de vida está a aumentar, é que sinal que vocês têm feito um bom trabalho, é uma verdade. Mas não temos estruturas para depois acolher os nossos idosos, fazer cuidados continuados, cuidados paliativos. Eu acho que isso aí é muito redutor, não é? Quem é que me quer falar sobre esta área? Posso falar muito sobre isso porque estive muito envolvida na rede de cuidados continuados e na dos paliativos. Temos uma rede ainda muito curta. A rede de cuidados continuados, não. Neste momento já tem camas e está muito sedimentada, muito consolidada no país. Há um problema. As pessoas ainda olham para a rede de cuidados continuados como local para onde o familiar vai morrer. E isso é completamente errado. Portanto, começa por isso que é uma percepção social. Mas temos uma rede de cuidados continuados muito robusta. No que refere a paliativos, a rede de cuidados paliativos em Portugal é deficitária. Ou seja, temos muita deficiência de cuidados paliativos pediátricos, temos os cuidados paliativos hospitalares, com as suas equipas que vão ao domicílio e que acabam por se cruzar também com os cuidados paliativos que têm as equipas de suporte aos cuidados paliativos dos cuidados de saúde primários. Eu posso-vos dizer que estive na criação da primeira equipa de suporte em cuidados paliativos do cuidados de saúde primários, que foi em Viseu. Foi efetuado em Viseu. Tive uma médica e uma enfermeira a criar a unidade, foi muito difícil fazer a criação, até por mecanismos legais, mas chegámos a um ponto que tínhamos assistentes sociais do Serviço Social, portanto da área social. Isto aconteceu na casa de um doente, uma assistente social da área social, uma do hospital e uma dos cuidados de saúde primários. Ninguém falava com ninguém. Ou seja, tínhamos 3 profissionais que podiam estar capacitadas para estar na casa de outros doentes que precisavam, no mesmo doente, a gerir os seus próprios umbigos, porque eram elas que tinham que estar ali. Lá está, é a falta de coordenação, até de empatia. Comunicação. E comunicação, não Sim. é? Isso, portanto, torna as coisas mais difíceis. Aqui, em relação à nossa região, os cuidados de saúde continuados e paliativos, o que é eu ia mesmo dizer isso. Eu ia mesmo dizer que nós... Eu ia mesmo falar daqui de Alcobaça, que temos um serviço de cuidados paliativos com poucas camas, mas é muito bom. É excepcional. É uma referência nacional. Parabéns aos profissionais que lá estão, porque de facto têm feito ia mesmo fazer esse comentário, que aqui em Alcobaça tem esse privilégio de ter aqui esse serviço. Ainda poucas camas, tem poucas, sim, mas o que têm funciona muito bem. Muito bem. Doutora Denise, e o nosso hospital de Alcobaça, Bernardino Lopes de Oliveira, qual é... ou seja... As pessoas adoecem, vão depois vão ali, passam por ali e depois vão para a Leiria. O que é que falta? O que é que este hospital... Aqui em Alcobaça o que temos é um serviço de urgência básica. Sim. É um serviço de urgência básica. Portanto, tudo o que seja doença urgente ou emergente mais complexa tem que ir para a Leiria. E aqui básico, o que é que basicamente, passando pelo Leonardo, o que é que pode fazer este hospital? As pessoas, quem é que é tratado aqui? É doença urgente ou emergente de baixa complexidade, que não precise de nenhuma intervenção mais complexa. Portanto, é uma coisa mais rápida. Aí tem que ir para... Exatamente. Portanto, mas para uma primeira abordagem sempre, e depois vê-se o nível de complexidade, se é para ser cuidado aqui ou se tem que ser enviado para a Leiria. Cirurgia programada. Temos aqui o bloco de ambulatório de cirurgia. Portanto, ambulatório... Parte hospitalar já não é a minha tutela. Sim, mas parte é só hospitalar, mas logicamente para quem conheço. Nós estamos a falar para muitas pessoas, claro, e é aqui basicamente o conselho que gostam de saber, claro que sim, o que é o seu hospital, porque as pessoas dizem, passei por Alcobaça, mas fui para a Leiria.
outras pessoas Tem dizem... a ver com a complexidade das situações. Portanto, não há recursos aqui para se for uma situação mais complexa. Mais complexa, não. Só ambulatório. E até porque não há outras especialidades, por exemplo, a cardiologia de intervenção que temos no Hospital de Leiria, se alguém entrar com uma suspeita de um infarto, não pode ficar aqui no hospital, tem que ser encaminhado. Claro. Exatamente, para onde haja mais... Para nós vermos, às vezes também se concentram alguns recursos de forma a facilitar e de forma a que cheguem a todos. Porque se fôssemos abrir um centro de cirurgias é que se fazem aqui? De intervenção, assim? Tirar um lipoma, por exemplo. A área da ortopedia, que fazem bastante. Hérnias. Coisas que não ambulatório, ou seja, cirurgias que permitem à pessoa estar no máximo em 24 horas e que não está, na grande maioria das vezes, sobre cuidados médicos e depois vai para a sua casa, para o seu domicílio, com a sua medicação e com o seu acompanhamento. Hérnias, lipomas, alguma coisa da área da ortopedia, oftalmologias. Oftalmologias não sei se vêm fazer cá. Não. Penso que não. Não, apesar de ser muita cirurgia de ambulatório, aqui não se faz. Mas ainda se fazem muitos. Tem ideia de quanto número? Não tem. Mas pronto, de qualquer maneira está a ser utilizado o nosso hospital. Sim, sim. Pronto, isso é que é preciso. Está e é preciso termos presentes, porque a população diz, fecharam uma maternidade, fecharam o hospital de Alcobaça. É que ninguém nasce em Alcobaça há anos. Mas quantas vezes me telefonam a dizer, isto é horrível, fecharam o hospital de Alcobaça, mas tu não podes dizer nada a ninguém. O hospital de Alcobaça não está fechado. O hospital de Alcobaça foi redirecionado para outro tipo de cuidados. Se eu tiver, como dizia o Pedro, 3 cardiologistas separados, eu não consigo ter a estrutura tecnológica e o próprio conhecimento que posso ter se tiverem os 3 concentrados. Portanto, aí sim, é uma estratégia e é um planeamento da saúde que é essencial para podermos manter o SNS, a complementaridade com os privados e podemos prestar os melhores cuidados à população, que é o que nós queremos fazer. Daí eu ter perguntado, porque há muitas pessoas que também se questionam o que é que se faz no nosso hospital, não é? Portanto está esclarecido e isso é importante que as pessoas saibam. Ora, esses cuidados que falaram de continuados, paliativos, os primários está tudo bem encaminhado, os outros dentro do possível, mas a população sénior aumentar não exigia outra rede destes cuidados, sobretudo continuados e paliativos, mais robusta? Quem é que me pode... É que só se vê em pessoas de idade... Assim, os cuidados... em grande parte nos centros de saúde, não é? Mas nós temos também que capacitar as famílias para também poderem cuidar destes idosos. Cuidados domiciliários são essenciais. Exatamente. Mas as pessoas hoje também têm que trabalhar e muitas não têm disponibilidade os próprios cuidados de saúde primários têm, se as pessoas tiverem possibilidade de se dirigir à unidade, têm consulta domiciliária. Nós temos no nosso horário, nós podemos ir ver as pessoas a casa. Portanto, o que acontece aqui muitas das vezes é, se tivermos os cuidados de saúde primários robustos, conseguimos dar resposta a essas pessoas. Lá está, uma das partes de medicina geral familiar, nós temos um estágio em cuidados paliativos, mesmo para ajudar as pessoas em fim de vida em casa. Muitas vezes as pessoas não querem sair de casa e nós, se houver uma boa relação com o médico de família, se houver confiança, se for o mesmo médico de família durante alguns anos, que é para isso que serve o médico de família, nós podemos ir a casa e dar esse suporte e dar esse apoio e se calhar até evitamos um consumo de uma cama num centro de cuidados paliativos e ajudamos a pessoa na parte do final de vida. Portanto, é esse acompanhamento que é totalmente positivo. Ou seja, são coisas da medicina geral e familiar que nem toda a gente sabe que existem, mas existem e devem ser utilizadas. E há outra área dos cuidados hospitalares que tem estado a ser desenvolvida, que é a unidade de hospitalização domiciliária. Para mim é o futuro. Tudo o que possa ser tratado no domicílio da pessoa, a pessoa não ter que ser internada no hospital, devemos evoluir nesse sentido. E então a unidade de hospitalização domiciliária é para um determinado número de condições, de situações passíveis de serem tratadas em casa, com uma equipa hospitalar, mas que vai ao domicílio da pessoa. Estamos a falar, por exemplo, de fazer um antibiótico endovenoso.
que a pessoa iria ficar internada 3 ou 4 dias no hospital para fazer aquele antibiótico endovenoso. Esta equipa da unidade de hospitalização domiciliária vai ao domicílio e administra o antibiótico à pessoa. A pessoa assim não esteve numa cama, esteve no seu conforto, do seu próprio domicílio, rodeada da sua família e a fazer o tratamento que precisava. Muito bem, e isso facilita e de facto é o futuro. Eu acho que sim, acho. É o futuro e é um modo de... Claro que só em casos possíveis, não vamos agora pensar que toda a gente, não é, possa ir para a hospitalização domiciliária, mas sim, as cirurgias de ambulatório, o tratamento ambulatório e a hospitalização domiciliária, as equipas de suporte em cuidados paliativos em casa são sem dúvida o futuro para o bem-estar da pessoa e lá está, para a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde. Ora, dizem, há quem diga que um médico é 80% humanidade, 20% técnica. Alguém concorda com isto? Eu concordo. 80% humanidade. Eu acho que 80% humanidade, 20% conhecimento técnico. É verdade? Acham que é exagerado? Não sei se será essa a proporção, mas que não sei, há quem diga, não fui eu que disse, mas já li. É importante, eu acho que, e há uma frase que nós usamos muito nas nossas formações que diz que o médico que só percebe medicina não percebe nada. Portanto, nós temos que também ter empatia com a pessoa, principalmente nos médicos de família, criar empatia, perceber as expectativas das pessoas, o que é que a pessoa quer com aquela consulta, com aquele acompanhamento e depois ir de encontro e às vezes desmistificar e mesmo muitas das vezes fazer a literacia em saúde, ensinar a pessoa e a importância dos rastreios, da vacinação, que agora há aí uma corrente muito grande contra a vacinação, não se percebe muito bem. Pois, porque isso para nós, que nós temos um papel muito preventivo, isso para nós manda-nos abaixo, porque as pessoas não se vacinam porque, pelos vistos, as vacinas causam doença, quando as vacinas são uma das maiores proteções que nós podemos dar a esse tipo de população, e depois as pessoas ficam doentes e dizem, afinal, eu fiquei doente. Nota resistência à vacinação? Nota resistência no pessoal mais novo cada vez mais, e muito pela desinformação, ou pela informação das redes sociais. E não é só o pessoal mais novo. Há muitas correntes. Sim, mas o pessoal mais novo principalmente. Eu estive durante o Covid e durante o Covid fui nomeada coordenadora do centro, ainda tínhamos a região toda de Leiria, para a organização da vacinação. E depois, quando foi implementada a vacinação sazonal, gripe e Covid, fui novamente nomeada. E neste momento, na direção executiva, é a minha área, é a vacinação. Não são só... Eu ontem, por acaso, estive a escrever sobre isso, porque estou a fazer um trabalho precisamente sobre a vacinação e os dados, que estive a vê-los mesmo, a estudá-los, aquilo que me parece com a taxa mais baixa de vacinação é realmente a classe mais jovem, nomeadamente os pais, o que é completamente fora de tudo aquilo que possamos pensar à data de hoje, que não vacinam os meninos porque lhe podem causar doença, e depois temos doenças que não tínhamos em Portugal há anos, como é o caso da tosse convulsa, que passámos a ter novamente. E depois temos outra coisa, que é os profissionais de saúde. Nós somos péssimos. Obviamente, nós somos péssimos. Então, somos, porque não nos vacinamos. Não nos vacinamos, a grande maioria, se formos ver, é uma porcentagem muito baixa em termos de vacinação contra a Covid e a gripe. E se não se vacinarem, não dá um mau exemplo depois? Péssimo exemplo. Se o médico não se vacina é porque isto não presta, eu não me vou vacinar também, não é um pouco assim? Eu nem vejo isso pelo mau exemplo, eu vejo isso pela irresponsabilidade. Exato. Porque se eu estou a ver pessoas mais velhas e se eu tiver aquela doença que para mim até pode ser só sintomas muito ligeiros, eu sou um foco de infecção para os outros. Portanto, estou a ver pessoas com 80, 90 anos, estou a contagiá-los. Vou a casa fazer um domicílio, estou a contagiá-los. Portanto, nem é uma questão de mau exemplo, é uma questão de irresponsabilidade. Mas a resistência maior é à vacina do Covid do que à gripe. Penso que a gripe tem mais aceitação, ou era mais hábito, não é? Já vem de há muitos anos. A do Covid, como foram muitas seguidas, as pessoas assustam-se um pouco, não é isso? É uma coisa nova. Tudo quanto aparece foi muito rápido, tudo corre mal, menos a vacinação correu bem, as pessoas
as pessoas desconfiam. E agora com a informação, há muita informação e as há muita notícias, informação sabem-se muito, portanto desde sempre houve pessoas jovens a morrer, não é? Mas hoje com as redes sociais aparecem lá as fotografias e tal, e a malta, isto é das vacinas, está a morrer tanta gente jovem. Se formos ler os comentários, dizem isso. Mas eu queria dizer uma coisa relativamente àquilo que tinha dito dos 80% da humanidade. Diga-te, qual é a sua opinião? Pois só o Pedro é que disse. Porque há pessoas que dizem, a falar em determinado médico, é muito bom médico, mas é uma péssima pessoa. E eu sempre que ouvi isso, eu ouço isto há anos, muito bom médico, sabe muito bem o que está a fazer, muito competente, mas é uma péssima pessoa, super antipático, super rude. E eu sempre pensei, se é má pessoa não pode ser bom médico. Se é má pessoa não pode ser bom nada. Tem que ser... Nós temos de ser boas pessoas, portanto, indo ao encontro da humanidade. Por isso é que eu digo, eu li ser bom qualquer coisa, opinião. Não é? Eu acho que isto é transversal a todos nós e a todas as profissões. Estamos a falar da vossa profissão. Imagina, se tiver o meu carro para ir ao mecânico e se tiver um mecânico muito antipático, eu se calhar deixo de ir a esse mecânico. Não é? Pois, exatamente. Esse mecânico. O médico é também um psicólogo, é um amigo, ou pelo menos um médico de família, penso que é um dos nossos papéis. É visto dessa forma as pessoas às vezes basta, se não for um caso muito grave, basta uma palavra mais simpática. Mas sabe que eu fico contente com isso. Eu por acaso noto isso e vejo que há pessoas que vêm falar comigo e às vezes só o facto de desabafarem e de saberem que têm ali apoio é uma das coisas que as deixa confortáveis e eu nem preciso de fazer medicação. É terapêutico. É um médico como tratamento. E às vezes é deixar a porta aberta, ou seja, a acessibilidade aqui neste caso tem muita importância, porque se eu disser, então, mas olha, se não ficar melhor daqui a 2 dias vem ver-me, mas eu não tenho consulta, não faz mal, fala aqui comigo. Pois. 90% dessas pessoas não aparece estando melhor. E estando pior, eu tinha que a ver na mesma, portanto ela aparece lá mais cedo e ainda bem. E ainda bem. Mas o facto de elas terem resposta, essa segurança, elas ficam melhores. É meio caminho andado, não é? É meio caminho andado, porque se a pessoa... E eu acho que é uma boa estratégia, pelo menos eu sigo. Às vezes ouvem-se as pessoas dizer, peço desculpa, ouvem-se as pessoas dizer, vou lá fazer o quê? O médico nem olha para mim, ora, isso, lá está... É negativo, afugenta as pessoas e elas não vão com a vontade. E às vezes faz-te um sorriso ou uma palavra, e os computadores também tiraram um bocadinho isso, não é? Porque nós temos de estar a olhar para o computador e tal. Isso é quando temos que tirar os computadores. Temos que fazer um esforço. Um apagão, pois vamos todos. E olhar para o lado e olhar para a pessoa faz toda a diferença. E ouvi-la. Não há dúvida nenhuma. É meio caminho andado, é verdade. Catarina, vamos quase a terminar. Até um bocadinho na continuidade daquilo que a Denise falou, acho que há 2 temas essenciais para falarmos aqui também. E um deles tem a ver com os sistemas de informação. Ou seja, os sistemas de informação, nós atualmente há pouco conversávamos, a Piedade dizia-nos que tinha estado com o filho e que tinha só uma médica que fazia tudo. Não é? Noutro país, exato. Nós, o que é que nós precisamos de cá? Precisamos de sistema de informações integrados. Precisamos de sistemas robustos, que nós não tenhamos que andar a clicar em milhentos botões para chegar onde quer que seja, porque a tecnologia e a inteligência artificial também nos ajudam muito. Falar de duas áreas essenciais e muito positivas, porque nós sim temos o melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo. Uma delas foi a criação do portal do SNS, onde o próprio utente, obviamente tem a ver também com a sua literacia na área, consegue, através do telemóvel, ter acesso às receitas, ter acesso ao calendário vacinal, aos exames, a tudo. E o outro é o projeto que está neste momento a ser desenvolvido em Portugal, que é a entrega de medicamentos em proximidade. Ou seja, haverá aqui uma melhoria imensa, que um doente que mora, por exemplo, no Algarve não tenha que vir e que seja transplantado em Coimbra, não tenha que estar a vir a Coimbra para levantar a medicação. Pode optar por recebê-la na sua farmácia comunitária em proximidade. E isto, em termos económicos, é de uma mais-valia incrível, porque estamos a falar de absentismo profissional, estamos a falar de absentismo social, de custos, e isto será uma grande mais-valia para o doente. Ainda é muito incipiente, temos uma percentagem mínima ainda incluída
dúvida, e o problema está nos sistemas de informação na sua grande maioria. Mas como podemos ver, o nosso SNS vem a melhorar e temos os melhores SNS do mundo. Então, há esperança para uma melhoria, já deixa-nos aqui uma palavra muito positiva. Sem dúvida alguma. Podemos confiar no nosso Serviço Nacional de Saúde? Podemos confiar no nosso SNS. SNS. É também dessa opinião ou acha que... Bem, há muita coisa a mudar, naturalmente, porque se ouve falar às vezes de casos, até do INEM e tudo isso, já é outra área, mas pronto, e assusta as pessoas, mas temos esperança? Temos esperança e aqui esta parte da informática ajuda-nos muito. Falta é também os sistemas comunicarem entre si. Não é? Nós temos muitas plataformas informáticas, mas elas também têm que se articular, ser uma rede, exatamente, para facilitar isso. Mas sim, concordo em absoluto que temos um bom Serviço Nacional de Saúde e que merece todo o carinho e todo o investimento possível para que se mantenha saudável. Que bom, isso é bom ouvir profissionais a falar assim. Dr. Pedro Capelo, vamos encerrar este programa, como é de Alcobaça e trabalha aqui para o nosso conselho, para os nossos utentes, para os nossos doentes. Deixe-nos aqui uma palavra de esperança. Eu penso que só temos a melhorar, é observar aquilo que vamos fazendo de mal, e acho que isso é uma coisa que leva as equipas a crescer, é mesmo esta autoavaliação. E deixo também uma palavra aqui quanto aos sistemas informáticos. Eu, para mim, já nem peço que eles evoluam, só peço que eles funcionem. Minimamente, não? Minimamente. É só o que eu peço, é que eles funcionem, porque querem fazer muitas coisas, mas esquecem-se do básico, é pô-los a funcionar. Que é isso que tem falhado, é que todos os dias, todas as semanas, é das coisas que nos tira mais a paciência, que nos consome-nos tempo que nós temos para as pessoas. Não é para o computador, nem é para o sistema informático, é para as pessoas. E acho que vamos caminhar para isso, para a proximidade e para conseguirmos estar ao lado das pessoas em todas as fases. E as pessoas com essa literacia ficam descansadas, podem envelhecer em casa e podem ficar... As nossas unidades de saúde do Conselho, tudo perfeito, tudo a funcionar. Perfeito não há nada, mas... Ou seja, temos sempre portas para melhorar, sempre coisas para melhorar, mas penso que com equipas compostas, com equipas robustas, a parte de enfermagem que não se falou tem feito trabalho fenomenal, vacinação, nos tratamentos, é aquela equipa que mesmo aqueles utentes sem médico nunca deixam passar as vacinas, nunca deixam passar... Vacinam as pessoas, portanto, elas são muito cuidadosas. Eu penso que com equipas, lá está, bem, a sentirem-se bem, motivadas, só temos a crescer e só temos a dar uma boa resposta cada vez melhor. E ficamos aqui muito esperançosos com estes 3 profissionais de saúde, mão cheia, e com os outros que estão no terreno, naturalmente, querem com certeza fazer o melhor possível. Foi este radar de opiniões com a farmacêutica Catarina Coelho, os médicos Denise Velho e Pedro Capelo. Fizemos o possível diagnóstico da saúde nacional, regional e local neste radar de opiniões, porque cada um tem a sua. Obrigada. Obrigada.